Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, esse salmo responsorial de hoje tem uma versão muito bonita da comunidade de Tezê, que tem um refrão muito bonito. O refrão diz o seguinte: Deus só pode nos dar seu amor, nosso Deus só pode nos dar seu amor, nosso Deus é ternura. Deus só pode nos dar seu amor, nosso Deus é ternura. Deus é ternura, Deus é compaixão. Por isso, o salmista convida a bendizer a Deus. Nós somos então convidados a bendizer a Deus por tudo o que Ele fez por nós, principalmente pelo perdão que Ele nos dá todos os dias. Ele perdoa toda a tua culpa, cura a tua enfermidade, da sepultura Ele salva a tua vida, do abismo Ele te cerca de carinho e de compaixão. O Senhor realiza obras de justiça, garante o direito aos oprimidos. É esse Deus, o Deus de Jesus. É esse Deus que Jesus nos revelou, o Deus que se aproxima de nós, o Deus que se revela, o Deus que se compadece. Na primeira leitura de hoje, nós temos na narração do livro do Êxodo aquela experiência de Moisés no deserto. Moisés, pastor, entra no deserto com o rebanho de Jetro, seu sogro. De repente, ele tem uma experiência mística. Ele se depara com uma visão, uma sarça, um arbusto que queimava, que ardia. Ele se aproxima e percebe que o arbusto ardia em chamas, mas não se consumia. Esse episódio do livro do Êxodo nos ajuda hoje a pensar naquilo que é Deus na vida da gente. Nós, muitas vezes, perdemos, ou nós, a nossa civilização, a nossa sociedade, a nossa cultura, muitas vezes parece que perdeu o senso do mistério.
da reverência desse Deus grandioso. Nós queremos um Deus à nossa medida. Nós queremos um Deus que caiba dentro da nossa bolsa, do nosso bolso, um Deus prático que caiba dentro do nosso laptop, que seja prático, uma religião pragmática, que a gente acione e Ele já responde. Mas Deus não é assim. Deus nos ultrapassa. Diante de Deus, nós nos inclinamos. Nós somos pequenos, né? Se o mundo é grande e nós diante do mundo nós nos sentimos pequenos, imaginemos a grandeza de Deus. Por isso que Moisés, no deserto, no Antigo Testamento e também no Novo, porque a gente vai ver Jesus no deserto sendo tentado. O deserto é um lugar de experiências profundas, de encontro com Deus. Pois bem, Deus aparece no deserto. Moisés se aproxima então da sarça, e é interessante o diálogo que se estabelece aqui, a narrativa do Êxodo. O autor sagrado, né, conta que ele escuta uma voz que diz: Moisés, Moisés, que o chama seu nome, e ele diz: aqui estou. Cada palavra, cada expressão é importante. O nome, chamado por Deus, e a atitude daquele que escuta: aqui estou, de prontidão, estou aqui. Deus disse: não te aproximes, tira as sandálias, o lugar onde estás é uma terra santa. Essa reverência que nós precisamos, é exatamente essa reverência que nós estamos perdendo. Vocês já perceberam como tanto faz para muitas pessoas estar dentro da igreja como na praça de alimentação do shopping? Para muitas pessoas, às vezes até a igreja se converte num lugar, simplesmente num lugar de encontro, né, casual. O cuidado que a gente percebe aqui no próprio grupo do santuário, a Associação dos Amigos de Fátima, o cuidado que tem com o santuário, a preocupação para que ele fique cada vez mais bonito. Por quê? Porque é um lugar onde a gente se encontra para louvar a Deus, para reverenciar esse mistério, não é? Por isso que a igreja tem uma arquitetura diferente, por isso que as pessoas que constroem um templo vão pensar o espaço como um espaço diferente do resto das construções. Tem uma concepção que nos eleva, que nos desperta sentimentos sublimes. Pois é, está faltando na nossa vida espaços sagrados. Nós, muitas vezes, perdemos esse senso da reverência, do encontro com Deus, né? E tira as sandálias, né? Ou seja, venha despojado, venha de pés descalços, venha de alma livre, né? Tem até uma música de um compositor que é brasileiro, Gilberto Gil, que ele diz, o poeta tem algumas coisas assim que nos ajudam a pensar. Ele disse: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que afrouxar os nós dos sapatos, da gravata, né? Se eu quiser ficar com Deus, e falar com Deus, eu preciso ficar nu, ele disse. Pois é, nesse sentido de despojamento, diante de Deus nós não temos máscaras, não há nada, né, que a gente possa esconder. Por isso, essa leitura nos ajuda a pensar isso, né? Nós, homens e mulheres do século XXI, tão cheios de razão, tão cheios de respostas, nós precisamos calar diante do mistério que é Deus em nossa vida. E quando eu falo mistério, não estou falando de mistério das histórias de Agatha Christie, de Sherlock Holmes, ou dos filmes de Hitchcock. Eu estou falando daquele mistério que no final se revela, a gente descobre o enigma. Não. O mistério de Deus em nossa vida é um mistério, ele vai continuar sempre um mistério. E ao mesmo tempo, ele se revela todos os dias a nós. É um Deus que ele se revela. A palavra revelar significa tirar o véu, né? Tirar o véu. Deus se revela. É a revelação maior de Deus. A gente já teve, a gente já tem. É Jesus.
Continuando a nossa leitura, nós temos um Deus que se revela um Deus de compaixão, um Deus que escuta o clamor do seu povo. Ele diz: eu escutei os clamores do meu povo, eu vou libertar esse meu povo, eu vou descer para libertá-lo das garras do faraó, porque Deus não criou ninguém para a escravidão. Deus nos criou para a liberdade. Essa liberdade foi revelada plenamente em Jesus. Deus não nos criou para a escravidão. Deus não quer nenhum ser humano escravo, nem escravo uns dos outros, nem escravo de conceitos, ideias, lugares. Nós não precisamos, ou não devemos, aliás, nos deixar levar pelas prisões que estão dentro de nós, às vezes estão fora de nós. São Paulo sabiamente diz assim: foi para a liberdade que o Cristo vos libertou. Esse conceito de liberdade, ele deu um salto com o cristianismo, um salto impressionante, porque Jesus Cristo veio e nos libertou nada menos do que o pecado. Não simplesmente alguma coisa que está fora de nós, mas alguma coisa que, um dinamismo que está dentro de nós, que às vezes nos aprisiona tanto. Pois bem, Deus então escuta os clamores do povo e desce para libertá-lo. É um Deus libertador, o nosso Deus. É um Deus que se sensibiliza com a dor do ser humano, que sofre com os seres humanos. E olha que nós estamos falando de mais de 1000 anos antes de Cristo, a experiência do povo, da libertação do povo de Israel lá do Egito. E se a gente atualiza esse texto, a gente pode pensar: quanto sofrimento na face da terra, quanta dor, quanta guerra, quanta discriminação, quanta desigualdade, quanta violência, quanto desrespeito à família, aos jovens, às crianças, né? Quanta dificuldade para viver que muitos seres humanos têm ao redor da terra, um planeta que tem tantos recursos, né, para alimentar toda a humanidade, mas que concentra 80% dos seus recursos nas mãos de poucos grupos econômicos, políticos. A gente sabe muito bem que a fome e a miséria no nosso planeta, nos nossos países, né, ela tem uma causa: é o egoísmo, a falta de sensibilidade, de solidariedade. Essa sensibilidade que foi revelada em Jesus. Vamos para o texto do Evangelho de hoje. Um texto breve, são 3 versículos apenas, mas um texto belíssimo, belíssimo, porque Jesus aqui, ele reza, ele louva a Deus, como o salmista, né? A gente acabou de dizer: bendize minha alma ao Senhor, não esqueça nenhum dos seus favores. Como seria bom se a gente não esquecesse mesmo nenhum dos favores que Deus nos concedeu ao longo da nossa vida. E é interessante que o salmista ele diz assim: bendize minha alma ao Senhor, ou seja, ele convida todo o seu ser para louvar a Deus. Muitas vezes a gente não reza com todo o nosso ser, a gente fica assim rezando com a cabeça só, com a mente, calculando as coisas, como se a relação com Deus fosse um comércio, né? E não pode ser assim. A nossa relação com Deus deve ser uma relação de pai e filho, que não se negocia, é tudo de graça. Quem é o pai, quem é a mãe que vai negociar com o filho favores? É uma relação que está errada, não pode ser assim. O investimento que se faz no filho não se pode cobrar assim, né? Como se fosse um investimento financeiro, ou sei lá o quê. Mesma coisa, o filho não pode cobrar do pai: você é meu pai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Que isso? São deturpações das nossas relações. Pois com Deus também é assim, uma relação de gratidão, mas de gratidão assim, livre, sem exigir nada de Deus. Quem somos nós para exigir de Deus, para colocar limites ou condições para Deus? Assim também Deus.